Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio da Zombie TV, uma overdose de cultura geek. O meu nome é Ricardo Trindade, sou Nerd Service e hoje aqui no Arquivo X vamos falar da X-Men Bishop Crossing. Esta capa que vocês aqui estão a ver era uma capa dupla, não temos aqui a capa dupla. Em português, quando saiu esta edição, foi nos Fantásticos X-Men número 10. No Brasil foi X-Men número 80, se não estou em erro, e era de capa dupla. Portanto, isto é a fase dos X-Men logo a seguir à saga da Ilha Muir, que eu já falei aqui no canal. E logo a seguir à saga formaram-se duas equipas. A equipa dourada, que é esta que eu vos vou aqui apresentar, e a equipa azul, que as histórias estão contadas aqui, ok? Aqui, no início desta saga, as duas equipas ainda estão misturadas, mas depois separam-se. A equipa dourada, aqui na altura dos anos 90, eram as histórias contadas nos Fantásticos X-Men, e a equipa azul era nos X-Men, Fantásticos X-Men Extra. Portanto, esta história é muito importante porque conta a origem e a primeira aparição do Bishop nas bandas desenhadas. Eu, quando esta história saiu, já acompanhava as animações dos X-Men e então já conhecia o Bishop, mas foi aqui pela primeira vez que apareceu. Portanto, estão aqui a ver a capa dupla. Era assim. E nesta primeira fase, nesta primeira missão da equipa dourada, os X-Men vão a uma festa do Clube do Inferno e são atacados por sentinelas. Aqui temos os... não sei se serão os carrascos, ou como é que eles se chamam, já não me recordo, os Marauders, que são ciborgues comandados por Donald Pierce, que detestam mutantes, e eles estão na Terra Selvagem, onde era uma das bases dos X-Men. Numa das histórias mais antigas, eles atacaram a base, os X-Men foram obrigados a fugir, torturaram o Wolverine, a Jubilee salvou o Wolverine, e então os sentinelas vão lá à espera de encontrar mutantes, encontram estes androides e matam-nos, são completamente destruídos. Entretanto, naquela festa, temos os X-Men, a Rainha Branca mostra ao que veio. Entretanto, temos aqui a aliança de um senhor do futuro chamado Fitzroy, depois sabe-se que é um fugitivo com poderes de viajar no tempo, que é um dos inimigos do Bishop, viajou para o passado, faz alianças com o filho do Sebastian Shaw, neste caso é o Shinobi Shaw, que é milionário. Portanto, aqui temos os X-Men a ter um pequeno embate com a equipa da Rainha Branca, os satânicos. Entretanto, aparece o Fitzroy. O Fitzroy precisa de absorver a energia vital das pessoas para abrir portais. Ele tenta fugir pelo portal. Donald Pierce foge pelo portal e acaba por levar alguns sentinelas consigo. Aqui temos a primeira morte de um aluno da Emma Frost. Pum, 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 morreu. E os sentinelas acabam por atravessar o portal, aqui estão eles, e acabam por invadir a festa. Eles acabam por matar todos os alunos do Hellfire Club, todos mesmo, morrem todos. E a Emma Frost acaba por ficar em coma durante muito, muito, muito tempo. Ela, quando acorda, depois descobre que os seus alunos morreram todos, e ela depois mais tarde acaba por formar a Geração X, formar uma nova equipa para se redimir. Aqui... então é quando apresenta os X-Men. Estes dois acabam por morrer, são todos mutantes, pertencem todos aos X-Men no futuro. A perspectiva é ridícula, porque a cabeça é muito maior que isto. É só estúpido. Esta parte é tão estúpida, porque... mas o Will Sportassi de vez em quando tinha assim umas ideias muito maradas. Portanto, esta cabeça do Sentinela nem caberia nesta sala, ok? Quanto mais ele estar a agarrá-la com a mão. É completamente ridículo, mas pronto, é o quê? Banda desenhada. Aqui temos o Donald Pierce completamente destruído, a Emma Frost em coma, e o Shinobi Shaw está disponível para tomar conta do Clube do Inferno. O Will Sportassi, na altura, até nem desenhava mal. Já tinha desenhado o X-Factor, eu gosto assim destes quadros que ele faz. De vez em quando as perspectivas dele eram um bocado esquisitas, aqui os pescoços, reparem, muito longo o pescoço das personagens. Esta é uma pose típica da Jean Grey. Muito, muito, muito típica. Porque basicamente a Jean Grey também estava em coma, mas ela ocupou o corpo da Emma Frost provisoriamente. Depois ela volta para o corpo dela, mas a Emma Frost fica em coma durante muitos anos. E isto é uma pose da Jean Grey. E elas odeiam-se, e a rivalidade entre elas dura muitos anos, ao ponto até de depois a Emma Frost acaba por casar com o Ciclops. Este plano ele também era muito bom. Ele no X-Factor faz vários. Aqui são vários vilões do futuro que vêm para o passado, lutam contra os X-Men, e então aí é quando entra também o Bishop e é apresentado pela primeira vez. Ele ao início acha que os X-Men são é uma ilusão, são falsos X-Men, não são verdadeiros, mas depois ele acaba por se convencer
e ele, como não consegue voltar para o futuro, fica no passado. Lá está, para tentar impedir o futuro pós-apocalíptico que ele fala, que ele até acredita inicialmente que é o Gambit, que é o vilão, mas depois nós sabemos que ele estava à espera do nascimento da Hope Summers para matar a criança. Aqui temos o Game Master, que era um vilão que foi apresentado durante vários anos, só que depois nunca houve uma conclusão para esta personagem. Ele manipulava vários vilões. Aqui temos uma história com o Solaris, com o seu novo fato, o mutante do Japão, que já integrou os X-Men. Existe um buraco e ele vai lá dentro investigar aquele buraco que apareceu, depois ele acaba por pedir ajuda aos X-Men para perceber o que é que se passa dentro daquele buraco. Aquilo é uma espécie de um portal para uma dimensão alternativa. A história não é nada especial, não era das fases que eu mais gostei. E aqui é alguns mutantes do futuro da história anterior que o Bishop anda a caçar e a exterminar. Aqui os parceiros dele ainda estão vivos, mas aqui ainda estão no portal, uma espécie de realidade alternativa, uma dimensão paralela, etc. Depois acabam por perceber que um dos homens que está naquele portal é o irmão do Colossus, que tinha desaparecido há muito tempo e que é um líder daquela civilização. Isto acontecia muito, colocar os X-Men em realidades alternativas ou dimensões paralelas, fugir um bocadinho daquele meio. Fazia-se muito isto. Aqui está o irmão dele. Estão a explicar como é que ele foi ali parar, um projeto de um espacial, etc, etc. Pronto. Aqui os desenhos, não me recordo se ainda serão de Will Portácio, que ainda são, mas sim, também temos Jim Lee, exatamente. Aqui já é Jim Lee. Continua aqui o Bishop a matar mutantes do futuro, John Romita Jr. E aqui é quando ele tem o primeiro embate com os X-Men e aqui é que conta que vai haver um X-Men que os vai trair. E neste caso, ele estava a perseguir o Fitzroy por uns túneis. Entretanto, descobre um alçapão e descobre que é uma base secreta dos X-Men onde está esta mensagem, que os X-Men foram traídos por um deles. Ele durante muito tempo acredita que é o Gambit. Depois percebe-se que esta imagem apareceu na saga do Onslaught, da Devastação, ou em brasileiro o Massacre, que eu ainda não falei aqui, e que não era o Gambit. Ele acredita que é o Gambit porque o Gambit é o único que está vivo. O Gambit, além de ser mutante, é um eterno. São mutantes que são imortais. O Cannonball é um deles. E ele acredita que foi o Gambit que os traiu por causa disso. Mas não foi. Foi o Massacre. Neste caso, o próprio Professor Xavier. Portanto, aqui é ele a integrar os X-Men. Ele vai fazer parte da equipa dourada. Aqui já o Ciclops dá-me aqui uma olhadela à Psylocke. Então temos aqueles momentos corriqueiros dos X-Men, um piquenique, um jogo de basquete, pronto, essas coisas assim. Esta história aparece também numa saga que eu já falei aqui, que é a Skinning of Souls, aqui Andy Kubert a desenhar. Aqui mais uma vez, Bishop a tentar se integrar no passado, aqui depois anda tudo muito à volta do Bishop, que é uma fase dos X-Men em que o Homem de Gelo não era gay, era namorado de uma japonesa chamada Opal e o clã dela, o clã rival, tenta raptá-la. E aqui é os poderes do irmão dele que estão completamente descontrolados, transformou uma pessoa numa árvore. Depois isto vai dar numa saga, que é já a seguir, em que ele é responsável, o irmão do Colossus é responsável por matar todos os Morlocks. Aqui Storm é abandonada pelo Forge. O Forge junta-se à Mística para a curar e eles mais tarde depois acabam por comandar o X-Factor. Aqui já se mostra aqui um possível relacionamento entre o Bishop e a Storm. Aqui é a fase dos Morlocks que eu vos contei. Aqui a Callisto pede ajuda aos X-Men para salvar os Morlocks. Isto tem tudo a ver com o irmão dele. Lá vão eles para os subterrâneos e acabam por morrer todos. Aqui é quando o Arcanjo encontra um trauma do passado, que aqui foi onde prenderam o Arcanjo, as asas e as cortaram e ele ficou sem asas. Depois mais tarde torna-se no Arcanjo com as asas metálicas do Apocalipse. Aqui umas splash pages bem porreiras e pronto, acaba eles morrerem todos. Ou quase todos, depois eles voltam, para onde nos X-Men é sempre assim. E é ele aqui ao telefone a falar com a irmã dele, a Iliana Rasputin. Temos aqui um pequeno artigo sobre os X-Men em 1991, com algumas capas. Um spin-up do Manara. Ao estilo Manara. Claramente a imitar o Manara. Mas as ilustrações são do Marco Silvestre. Que esta capa depois é feita pelo... Aqui é Scott Williams e o Portácio.
mas depois é feita por Jim Lee de forma mais brilhante ainda no ano a seguir. Mike Mignola. Aqui o Colossus de sunga de leopardo, muito sexy. Pronto, e esta é uma saga marcante porque realmente conta a origem e a integração do Bishop, um dos elementos mais importantes dos X-Men, super popular. Na altura acho que não havia assim ninguém tão popular desde o Wolverine. Toda a gente gostava do Bishop e realmente percebe-se porquê. Pessoal, mais uma saga. Esta é recomendadíssima. Tem muito texto, é muito anos 90, portanto não é para todos, mas também tem muita ação, muita violência. Claro que para perceberem tudo o que aqui se passa, é uma saga que depende muito do vosso conhecimento sobre X-Men. Bons jogos, bons filmes e boas leituras. Até à próxima.